nas mãos nessa hora. Eu quero pedir para as crianças agora vão ficar quietinhas. Queridos, eu quero trazer uma palavra do seu coração de extrema relevância. O Senhor falou no meu coração nessa tarde, tá? E o tema da mensagem é a importância do Barnabé. Eita. Repita comigo o tema, diga a importância do Barnabé. Pronto, você vai entender. Te acalma que vai dar certo. Amém? Quando a gente fala de Barnabé no contexto cultural brasileiro, nós estamos falando de uma pessoa interiorana. Nós estamos falando daquela pessoa bronca, né? Do interior, rude. Quando a gente fala de Barnabé, é motivo de piadas, sim ou não? Porque normalmente Barnabé, no nosso contexto cultural brasileiro, é aquela pessoa, tá? Que é engraçada do interior, que não merece respeito, que as pessoas se utilizam para fazer piadas. É assim ou não é? Quem já ouviu falar de Barnabé? Barnabé é normalmente um nome utilizado, tá? Para aqueles matutos do interior que não falam corretamente, não sabem se expressar e que as pessoas fazem pouco deles. Normalmente o termo Barnabé, a palavra Barnabé, tá? É utilizada, tá? Existem muitas formas, né, na nossa multicultura nacional para tratar daquelas pessoas mais ignorantes, quando fala ignorante, de desconhecedoras, tá? De menosprezo, de descaso, tá? Quando nós nos utilizamos aqui no Brasil do termo Barnabé, é para fazer pouco de alguém, porque a gente está associando aquelas pessoas que não têm o nosso nível, o nosso padrão. Quem está entendendo? Talvez você não conheça essa cultura, mas pela facilidade que eu já tive de conviver em alguns estados do Brasil, a gente conhece essa multicultura. Cada estado tem uma cultura diferente, parece que cada estado é um país diferente, tá? E aí o que acontece, queridos? O Barnabé, ele é citado por muitos dos brasileiros para menosprezar alguém. Quando você sai daqui hoje e alguém mencionar assim, ih, quem? Aquele é o Barnabé. Você já está entendendo que essa pessoa está menosprezando uma outra pessoa. Quem está entendendo dele? Mas diga assim, a importância do Barnabé. Pronto, nós vamos ver pela palavra do Senhor sobre um Barnabé que vai nos ensinar alguma coisa. Que não é esse Barnabé da cultura brasileira, mas é o Barnabé segundo as Escrituras, segundo a palavra do Senhor. Que para nós, no Brasil, tudo é motivo de piada. Hoje se faz piada com tudo. Hoje se faz piada com o nome de Jesus. Hoje se faz piada com o nome de Deus, que é um nome sagrado entre os judeus. Hoje se faz piada com a igreja. Hoje se faz piada com a masculinidade, com a feminilidade. Hoje se faz piada com o ego das pessoas, com a moral, com a estima. Hoje se faz piada com tudo, principalmente aqui no Brasil. E engraçado, o Brasil é uma piada para o mundo. Não é verdade, queridos? O Brasil é uma piada para o mundo. O Brasil é um país que o mundo ri. Sabe por quê? Porque todo mundo vem para esse Brasil e consegue tudo o que quer nesse país. O nosso ouro está indo para o exterior porque nós somos barnabés. As nossas riquezas naturais estão sendo levadas embora. Sabe por quê? Porque a gente se acha a última bolacha do pacote, mas na verdade, Barnabé. Porque a gente permite que o mal aconteça, se instaure na nossa própria casa. Sabe por quê? Porque a gente é Barnabé. Tem gente que quer amar mais do que Deus. Verdadeiro Barnabé. Porque a gente sabe pela palavra do Senhor que Deus é amor, mas Ele é justiça. Nós fazemos piada com os portugueses. Não somos nem gratos por aquele país que colonizou essa nação. Nós fazemos piada com Deus. Mas sabe por quê?
Porque até os crentes dizem, Nossa Senhora. Estou falando besteira? Não. Eu já peguei muitos crentes e aqui da igreja. Nossa Senhora, pastor. Ave Maria. Meu pai. É. Então quem é o Barnabé? Diga, sou eu. Sim. É sim. Sabe por que nós somos Barnabés? Porque a gente tem a mania de querer manter uma postura de não querer aprender. De se achar a última bolacha do pacote. De achar que é só as tuas ideias, os teus planos, os teus propósitos, os teus sonhos. E não permitir que o Espírito Santo te transforme. Nós estamos cheios de Barnabés dentro da igreja. E se você se olhar no espelho, você vai ver um Barnabé. Bem direitinho. Que arruma confusão do nada. Do nada arruma confusão. Para pensar direitinho no comportamento que a gente tem tido. Que a briga está acontecendo dentro da sua cabeça, a primeira oportunidade que tem, externa, para arrumar uma briga com alguém. Que estava sossegado no campo. Então analisa direito se você não é um Barnabé. A gente diz que não é, porque a gente pode viver de aparência. A gente não é na frente dos outros, mas no nosso comportamento. Tem muitos Barnabé lá na escola. Eu sei. E tem muitos Barnabés aqui na igreja também. O que a palavra do Senhor traz para nós é o tempo todo ensinamento para que a gente venha melhorar, queridos. O problema é que todo mundo quer ser estrela. Todo mundo quer ser estrela. Ninguém quer ser coadjuvante. Todo mundo quer ter o papel principal. E ninguém quer ser figurante. Você está entendendo que um filme de Moisés, quantos Moisés tem que ter no filme? E quem vai ser o Moisés no filme? Diga eu. Eu. Porque nós queremos ser a estrela. E como seria o filme se não houvessem figurantes para ser o povo de Israel? E como seria o filme se não houvesse os egípcios para perseguir o povo de Israel? Entende que a obra do Senhor ela não é composta só de estrelas, mas também de figurantes? Eu estou fazendo uma tipologia aqui. A obra do Senhor não é feita só de papel principal, mas é feito também de diretores, de financiadores, de colaboradores. A obra do Senhor não é feita só por estrelas. E por isso eu quero pregar sobre Barnabé. E eu quero que você se edifique sobre a vida de Barnabé. E entenda que talvez você não seja a estrela. Talvez você seja de fato o Barnabé. Agora, não o Barnabé segundo o contexto brasileiro, mas o Barnabé segundo o contexto bíblico. Quem está entendendo até aí? Amém. Diga assim, eu preciso Eu preciso aprender aprender a deixar a deixar de ser de ser Barnabé brasileiro. brasileiro. Diga, e eu tenho E eu tenho que aprender que aprender a ser a ser o Barnabé o Barnabé da palavra. da palavra. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então vamos devagar com o andor, porque o santo ele é de barro. Já todo mundo sabe o que é o andor, né? Aquele altarzinho que o povo carrega ali. Se não carregar direito, o santo cair, quebra. E nós somos de barro, queridos. Tá? Se derrubar, quebra. Mas eu quero te dar uma notícia boa. Nós temos um profissional por perto. Ele é profissional em olaria. Amém. É o nosso Deus poderoso. Glória Ele a Deus. pode pegar esse barro quebrado aí, ele pode pegar esse vaso quebrado aí, ele pode, moldar e fazer um vaso novo. Aleluia. Aleluia. Glória Em a nome do Deus. Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Eu quero pegar o fim da meada com você, convidando você a abrir a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós estaremos mencionando a partir do versículo 54.
Tá? Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 em diante. Isso. Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 em diante. Olha aqui para mim depois que você abriu. Deixa eu me contextualizar com você. Estamos num momento onde a igreja do Senhor, não ainda organizada como instituição, mas a igreja se referindo àqueles que são seguidores de Jesus, que se reúnem nas casas, que se reúnem debaixo das árvores, que se reúnem nos lugares aonde dá, para que pudessem estudar a palavra, orar e adorar o Senhor. O começo da igreja, que é chamado hoje na teologia de igreja primitiva. Tá? Eu não gosto muito do nome primitivo, porque está se tratando de pessoas que não são racionais. Mas a igreja do Senhor, ela começou a partir de uma opressão muito grande, de perseguição contra os seguidores de Cristo, que até então, nós já comentamos isso hoje aqui, era proibido em todo o território romano a pregação da palavra de Jesus. Era uma lei de proibição, e que a partir daí, a desobediência a uma lei é diga, crime. Quem está entendendo a importância de nós sermos eleitores? O que acontece é que havia um homem nascido judeu, filho de uma mulher judia e de um pai grego, que tinha dupla cidadania. Ele era judeu de nascença, mas ele era também romano, porque adquiriu a cidadania romana pelo seu pai ser grego. O nome desse homem, conhecido até então como Saulo. Esse Saulo, ele era militar, ele era soldado. E ele tinha uma incumbência especial. Ele é como se fosse das forças especiais do governo romano. Ele era um investigador. Ele era como se fosse hoje os arapongas no Brasil, porque o nome dos detetives brasileiros, para quem não sabe, é araponga. Tá? Ele era como se fosse um investigador que iria buscar onde tivesse adoradores de Cristo, para que pudesse prendê-los, torturá-los e até, se houvesse resistência, levá-los à morte. O que acontece é que, dada essa perseguição muito grande, tá, foi capturado um homem de expressão chamado Estevão, em que Deus era com esse homem. Ele era pregador do Evangelho de Cristo. Esse homem é capturado, Estevão. E agora o texto aqui, no capítulo 7, a partir do versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam-lhe os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua destra. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unicamente arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60 diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, morreu. E diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Até aí. Que momento nós estamos? Nós estamos num momento de perseguição contra os seguidores de Jesus. Ainda não havia uma característica para esse grupo. Esse grupo ainda não tinha um nome. Esse grupo ainda não tinha uma identidade definida. Eles eram pregadores da palavra, eles eram ouvintes da palavra, eles eram adoradores, eles eram da oração, mas não era um grupo ainda organizado que pudesse se definir como alguém. E o que acontece, queridos?
Acontece que agora, no capítulo 9, a partir do versículo 1, vem falando a respeito da conversão desse Saulo, que perseguia essa igreja e que tinha prazer de perseguir esses seguidores de Jesus. O capítulo 9 fala a respeito da conversão desse Paulo, que se encontra com Cristo no caminho de Damasco. Cristo fala a ele, e ele, caído ao chão, fica cego, e Cristo agora começa a conduzir a vida desse homem para mudá-lo, não é? De perseguidor para adorador. Mudá-lo. De adorador ao rei romano para o adorador do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Deus começa um propósito na vida desse Saulo. Esse nome Saulo, muita gente acha que foi mudado para Paulo, tá? Eu quero te ensinar nessa noite que o nome Saulo é a pronúncia do nome dele em hebraico. Quando se pronuncia em grego é Paulo, é o mesmo nome, queridos, com pronúncias diferentes. É aquela coisa que acontece aqui no português. O nome do sujeito é Hamilton. Mas se você for falar lá para os americanos em inglês é Hamilton. É o mesmo nome, com pronúncias diferentes. Quem está entendendo até aí? Amém? Amém. João aqui no Brasil em inglês, John. Maria em português, em inglês, Mary. Quem está entendendo? Raimundo em português, em inglês, Raymond. Fica até mais bonitinho, né? É diferente, né? Você chamar o teu filho de Raimundo para Raymond. Fica mais chique o negócio. Mas é o mesmo nome. Quem está entendendo? Então Saulo e Paulo é o mesmo nome. É uma pronúncia em hebraico, Saulo, e pronunciando em grego, Paulo. Simples desse jeito. Não teve mudança de nome. Como muitos teólogos e muitos pastores até mencionam isso aí, infelizmente. Tá certo? Esse homem que era perseguidor da igreja agora está no crivo dos cuidados do Senhor. Em contrapartida, alguma coisa vem acontecendo paralelamente e que infelizmente não é ensinado à igreja. Eu quero falar a respeito do Barnabé. Diga Barnabé. Barnabé. Muito bem. E aí a gente vai pular lá para o capítulo 11. De Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Isso. Capítulo 11. A partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos, eu só quero abrir um parênteses, lembrando da perseguição a partir da morte de Estevão, que o povo foi disperso com medo dessa perseguição, tá? E diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho de Jesus, do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O que o texto está dizendo? Que a partir da perseguição, esses crentes se espalharam, alcançando outras províncias e outras cidades. E eu quero chamar a atenção de uma aqui muito expressante, que é Antioquia. Tá? Essa Antioquia não é a Antioquia da Pisídia, mas é a Antioquia da Síria. São duas Antioquias que tem na Bíblia. Tá? O que acontece é que a palavra do Senhor chega a Antioquia, essa Antioquia da Síria. Muitas pessoas aceitam a palavra da pregação do Evangelho ali, nessa cidade de Antioquia. É chegado um comunicado em Jerusalém para os apóstolos, aonde eles ficam sabendo que aquela cidade recebeu o Evangelho e tinha muita gente ali querendo mais da palavra. Ainda não havia se caracterizado uma igreja ainda, era apenas um grupo que se reunia esporadicamente,
não tinha uma organização, não tinha uma liderança, não tinha uma estrutura. E o que acontece, queridos, é que nós vamos ler a partir do versículo 23, aonde foi se edificada a primeira igreja evangélica, gentílica da história. A primeira igreja, aonde tudo começou como organização, aonde tudo começou como igreja gentílica dos gentios que aceitaram a Cristo, foi justamente aqui, em Antioquia. E quem foi a primeira pessoa enviada para poder arrebanhar esse povo, colocar dentro do estabelecimento e tornar agora uma organização? Diga Barnabé. Barnabé. Pronto. Ninguém conhece o Barnabé. Sobre o Barnabé não é pregado. As pessoas não sabem quem é Barnabé. Porque nós temos um nome forte, Paulo. Nós temos um nome forte, o apóstolo Paulo. Foi o escritor das epístolas. Foi um homem que supervisionou as igrejas. Mas entenda, aqui se dá o começo de uma igreja, sob os cuidados de Barnabé. A primeira igreja. Amém, queridos? Amém. Vamos ler o texto? Diz assim a partir do versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quando fala igreja de Jerusalém, na verdade era um concílio, não era caracterizado uma igreja. É porque a tradução aqui diz igreja. Era apenas os apóstolos que estavam em Jerusalém. Eles não podiam organizar a igreja de Jerusalém, por causa da perseguição romana. Tá certo? O que acontece, que é como eu expliquei, a notícia chegou lá em Jerusalém. E aí o texto agora no versículo 23 diz: e enviaram Barnabé até Antioquia. Eles sabiam agora que tinha um grupo de pessoas que aceitaram Jesus lá em Antioquia. E agora eles vão designar Barnabé para cuidar dessas pessoas em Antioquia. O texto diz no versículo 24: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A primeira igreja. O primeiro momento aonde se deu um nome para esse grupo de cristãos. Deu certo, sim ou não? Chegou até nós. Nós somos mais uma igreja das milhões de igrejas na face da terra e que somos chamados cristãos. Aleluia. Deu certo. A primeira igreja fundada por Barnabé. Eu quero falar da importância do Barnabé, porque todos nós queremos ser Paulo e poucos de nós pensamos em ser Barnabé. Todo mundo quer aparecer na TV como estrela, como um popstar evangélico. Todo mundo quer subir ao altar e cantar e ministrar louvor. Todo mundo quer ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente com o seu nome exposto aí na mídia. Todo mundo quer ser Paulo. Mas poucas pessoas pensam que foram chamadas por Deus para serem Barnabés. Eu quero falar da importância do Barnabé na obra. Talvez você seja um Barnabé. Talvez você queira ser Paulo. Mas é um Barnabé. Por outro lado, tem muita gente que quer ser Barnabé, mas Deus chamou para Paulo. O Espírito Santo ele vai começar a dar entendimento à sua igreja. Porque vai começar a se definir agora quem está ali para fazer a diferença. E quem está ali para ajudar alguém a fazer a diferença. Ambos os trabalhos são importantes. Porque o Paulo não foi nada sem o Barnabé. E você vai entender isso agora. Assim como o Barnabé foi designado por Deus para levantar Paulo. Então o Barnabé é importante. Talvez você chegue na igreja e pense: poxa, eu não sei orar. Eu entendo. Talvez você chegue na igreja e eu não sei pregar. Eu também entendo. Talvez você chegue na igreja e diga: poxa, eu não sei nem falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu também entendo isso. Mas quando você vem para a igreja sem saber orar,
sem saber falar, sem saber cantar bonito, sem saber evangelizar, mas você traz o seu dízimo dentro do seu envelope e deposita no gasofilaço, você é Barnabé. Amém. Porque você pode não estar fazendo, mas está dando suporte para quem está fazendo. Amém. Talvez você veio para a igreja e diga, poxa, eu nunca fiz nada por Jesus. Nunca fez nada? Você entregou o seu dízimo e a sua oferta. Foi aberto ano passado a congregação no Horizonte. Glória a Deus por isso. Você talvez diga assim, mas eu nunca tive a oportunidade de cantar porque eu não sei cantar, até gostaria, mas eu não sei. Você não sabe cantar, mas você trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Nós estamos abrindo nossa congregação lá na Lagoa das Melancias. Amém. Pastor, mas eu queria tanto ser um pregador, mas eu não sei pregar. Tá, você não sabe pregar, mas quando você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, está trazendo à tona a existência de uma igreja da cidade do Marco. O que eu estou querendo dizer, queridos, que nem todos seremos pregadores. Verdade. Nem todos seremos evangelistas. Nem todos seremos eloquentes. Cantaremos bonito. Mas pensa como você é importante, como Barnabé, dando suporte para quem está fazendo. Glória a Deus por isso. Aleluia, Senhor. Eu quero que você saia desse lugar entendendo a sua importância. Não como Barnabé segundo a cultura brasileira, mas como Barnabé segundo a palavra do Senhor. Barnabé é designado para Antioquia. Aonde era essa Antioquia? Era uma cidade situada a 500 quilômetros de Jerusalém, não era muito distante. 500 quilômetros de Jerusalém. Ela foi fundada 300 anos antes de Cristo, tá? Por Seleuco Nicanor. Em homenagem ao seu pai, Antíoco, foi colocado o nome da cidade de Antioquia. Tá certo, queridos? Antioquia foi a capital dos governantes gregos e romanos. Foi o local onde tinha lá o palácio, aonde abrigavam os governantes no período grego e o começo do período romano. Era uma cidade de expressão, sim ou não? Essa cidade, ela foi capital desses governantes por 1000 anos. Então era uma cidade expressiva, uma cidade muito importante. Tá? E foi nessa cidade que foi fundada a primeira igreja. Essa que nós fizemos a leitura aqui. Para onde Barnabé foi designado. Tá? As características de Barnabé, elas são pouco pregadas na igreja, porque não é de uma ação mirabolante, como tocar o cajado na água e o mar Se abre. de levantar as mãos, a batalha acontecer e o seu povo está vencedor, e quando a mão está caindo cansado, começa a perder, alguém vai lá e segura as mãos, porque aquela mão determinava a vitória. A vida de Barnabé, ela não é marcada por uma oração que diz, para de chover, e para de chover durante 3 anos e meio, e depois sobe lá no Monte Carmelo, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a clamar para que chova de novo, e aparece uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem. O ministério de Barnabé, ele não é caracterizado por sinais como as pessoas vivem procurando hoje, profetas para profetizar, para revelar. O ministério de Barnabé não é um ministério desse, em que a capa, como a capa de Paulo, curou enfermo. A sombra de Paulo curou enfermos. O ministério de Barnabé não é caracterizado por esses sinais mirabolantes que todo mundo quer hoje ver. Aqueles sinais sobrenaturais. Quem está entendendo? Em ver o azeite multiplicado a botija. Tudo isso é maravilhoso. Não é verdade, queridos? Eu quero falar de um ministério, talvez um ministério igual o nosso, comum, sem sinais de maravilhas. Mas os sinais que são emitidos através de Barnabé são de fundamento, de estrutura que se edifica a igreja. Glória a Deus. Porque a igreja não é edificada por sinais, é edificada pela palavra do Senhor. Glória a Deus. A igreja é edificada pela palavra do Senhor. Os sinais acompanham os que creem.
Mas aqueles que não creem, os sinais acompanham também, porque Satanás opera sinais. Barnabé tem um ministério em que o texto ele diz assim, ó, versículo de número 23 aqui, que a gente está lendo. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza no coração, permanecessem no Senhor. Ele não edificou esse povo através de sinais, de milagres, de maravilhas, de coisas mirabolantes. Ele edificou esse povo através da razão, do senso racional, a necessidade de permanecerem firmes, a necessidade de meditarem na palavra. Talvez muitas pessoas não reconheçam o projeto Semear, porque aqui não fica acontecendo coisa sobrenatural. E eu quero dizer para vocês, no tempo que estão vivendo, eu prefiro até que nem aconteça. Porque o que tem de gente aí sendo levada por coisas de sinais e maravilhas, não está no gibi. Nós precisamos edificar uma igreja fundamentada na palavra. Aleluia. Amém, Senhor. Se não for na palavra, a fé é superficial. O que Barnabé demonstra para a gente aqui, nesse versículo 23? Que ele conseguia perceber a graça de Deus no meio daquele povo. O texto diz assim, versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele chegou naquele lugar e no meio daquele grupo ele via a graça de Deus. Aleluia. Eu chego aqui no meio de vocês, eu vejo aqui gente turrona, eu vejo aqui gente cabeçuda, eu vejo aqui gente mimada, eu vejo aqui gente cheia de frescurinha, eu vejo aqui gente cheia de palhaçadinha, eu vejo aqui gente, isso é do calma. Eu vejo aqui gente aqui cheia de besteira, cheia de mimos. Mas eu quero dizer para vocês que como um Barnabé, eu consigo ver a graça de Deus aqui no vosso meio. Glória a Deus. Porque independente do defeito de vocês, Aleluia. eu consigo ver a oração sincera. Eu consigo ver pessoas aqui chorando no altar do Senhor, clamando a Deus, e Deus entrando com provisão. Eu consigo ver a graça de Deus aqui nesse meio, no meio de pessoas defeituosas. Eu consigo ver a graça de Deus. Assim como Barnabé viu a graça de Deus no meio daquele povo defeituoso. Porque nós estamos aqui não é pela meritocracia. Nós não temos mérito para estar aqui. Nós estamos aqui pela graça. Aleluia. E pela graça a gente é salvo. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que isso não vem de nós. É dom de Deus. Aleluia. Nós estamos no meio de pessoas, eu estou no meio de pessoas como eu, pessoas normais. Que erram, que falham. Mas uma coisa é perceptível que está sobre a graça de Deus. Aleluia. Talvez vocês nunca vejam o pastor levitando. Imagina o pastor Robson levitando com 105 quilos. Deve ser mais do que um milagre, né? Levitar com mais de 100 quilos, né? Vamos dizer que é truque, é verdade. Vocês nunca vão ver o pastor Robson fazendo sumir a moeda. Só se você vir minha mão baixar assim, é porque ela está dentro do meu bolso. Porque o nosso ministério não é um ministério para sinais de maravilha. Nosso ministério é um ministério para a ministração da palavra. Aleluia. Aleluia. E é a palavra que transforma. Assim como o ministério de Barnabé. O texto diz que, tendo ele chegado, ele viu a graça de Deus no meio daquela gente cheia de defeitos. Mas ele viu a graça de Deus. E uma coisa havia nele também, que tinha uma qualidade muito grande, é que depois da vírgula diz que ele tinha alegria. Tem pessoas aqui no Projeto Semear que às vezes está sorrindo por fora, mas por dentro está chorando. E essa alegria não é de outro lugar, vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque a vida ela nos faz chorar mesmo. Ela não é? Eu sou o único durão aqui que pouco chora. Entendi agora. Barnabé, queridos, ele era um homem cheio de fé.
Que o versículo 23 diz assim: que exortava a todos com firmeza no coração que permanecesse no Senhor. Ele era um homem comum, sem milagres. Eu acho que até ele nem tremilicava. Talvez ele nem falasse em línguas estranhas, que hoje dizem que é uma marca, né? Se não falar em línguas estranhas, não é nada, né? Não é espiritual, não é crente. Barnabé, a pregação dele era simples: fiquem firmes, não desfaleçam, não retrocedam, não olhe para trás. Está difícil, mas continua. Está ruim? Não se preocupe, Deus vai melhorar. Porque ele era um homem cheio de fé. Eu estou passando para você aqui algumas características de Barnabé que talvez se identifique com você, querido. Você talvez se ache muito pouco. Você acha pouco não. Porque os Barnabés são importantes para o Senhor na obra. Glória a Deus. Mas houve uma atitude de Barnabé que diferencia ele de tudo o que eu posso imaginar nos dias de hoje. Pela minha experiência na obra, pela minha vivência como membro de igreja, eu passei por diversas denominações e eu não vi nessa minha caminhada um comportamento como eu vou mostrar para vocês aqui de Barnabé. Eu gostaria de ter conhecido Barnabé, porque a minha vida certamente seria outra. O que acontece agora? O versículo de número 25 diz assim: olha, Barnabé é o pastor da primeira igreja na cidade de Antioquia. Ele fica sabendo de Saulo, que era um perseguidor, que ficou cego, que Deus estava fazendo uma obra na vida desse Saulo, perseguidor. Versículo 25 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Barnabé lá em Antioquia ficou sabendo de Saulo. O nome de Saulo, ele era famoso, perseguidor dos crentes. E agora chega a ele a notícia de que Saulo havia se encontrado com Cristo no caminho de Damasco. E Barnabé agora, vou atrás desse homem. Esse homem é um diamante. Esse homem é uma pedra preciosa. Esse homem lapidado será algo expressivo no seu tempo. Esse homem vai ser um grande homem. Pensa o coração do Barnabé, que não está querendo méritos, que não está querendo honra para si, que não está querendo grandes nomes, está querendo o seu nome no meio de grandes nomes. O texto diz que Barnabé sai de Antioquia e vai até Tarso, a cidade de Paulo, para procurá-lo. O versículo 26 diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. O que Barnabé fez? Ele foi atrás de Saulo, encontrou Saulo, pegou Saulo, tu vai comigo agora, e levou Saulo para a primeira igreja evangélica da história, fundada por ele, organizada por ele, administrado por ele, sem sinais de maravilhas, sem línguas estranhas, sem revelação, fundamentada na palavra. Pegou Paulo e levou para a primeira igreja evangélica. O texto continua dizendo assim: e por todo um ano. Quanto tempo eles ficaram ali? Um ano. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Aquele homem pastoreou aquele povo e se agregou uma numerosa multidão na primeira igreja. E quem é que estava ali observando a administração do Barnabé? O Saulo. O Paulo, né? Estava observando a administração daquele homem. Não tremelicava, não profetizava, não falava em línguas. Era um negócio normal, eles adoravam lá, ele pregava a palavra do Senhor. Havia pessoas igual a nós aqui, de vez em quando tinha uns arranha-arranha, mas ele ia lá e dava um jeito, consertava a situação, e as pessoas iam se suportando e aprendendo a conviver uns com os outros. Quem está entendendo?
O fato é que o texto diz assim: em Antioquia, a última frase do versículo diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de Cristãos. primeira vez que aqueles discípulos são chamados de cristãos. Na primeira igreja, a primeira igreja evangélica, a primeira igreja cristã, daquele povo que não era judeu, que aceitaram Jesus, ali começa a se definir uma característica, ali começa a se definir uma identidade, ali começa a se identificar agora essa instituição que hoje nós também servimos, a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está ali com ele durante um ano. E o que acontece? A importância do Barnabé qual é? Barnabé, ele é enviado para Antioquia e ele funda a primeira igreja. Ele fazia a obra com alegria. Porque tem muita gente hoje que faz a obra com pesar. Tem muita gente hoje que faz a obra como se estivesse fazendo por obrigação. Tem muita gente que faz a obra hoje sem zelo, sem consideração, sem respeito, sem olhar para a obra como a obra de Deus, que merece um pouco mais de zelo. Porque nós podemos ser melhores na obra, sim ou não? Se nós olharmos no espelho, eu tenho certeza que você pode apontar o dedo no teu nariz e você pode dizer assim: você pode ser melhor. Eu posso ser melhor. Nós podemos ser melhores na obra. E nós temos que descer um pouquinho do nosso pedestal e entender que a obra do Senhor precisa ser respeitada. Barnabé, ele tinha zelo pela obra, porque ele fazia a obra com alegria. A Bíblia não diz, mas quem era o primeiro a chegar na igreja? Barnabé. Quem era que varria a igreja? Barnabé. Quem passava o paninho nos banquinhos? Barnabé. Quem preparava os louvores lá no projetor? Barnabé. Quem é que recebia as pessoas na porta? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã. Barnabé. Quando terminava o culto, quem é que recolhia os papéis jogados no chão? Barnabé. Todo mundo ia embora. E quem é que ia varrer a igreja para o próximo culto? Barnabé. Quem ia apagar as luzes? Barnabé. Quem ia desligar o ar-condicionado? Barnabé. Queridos, talvez você não entenda o que a palavra está dizendo, mas está cheio de Barnabés na igreja que são desconhecidos, obreiros na igreja que estão lá e olham uma criança e não permitem que essa criança se acidente, ninguém viu. Mas ele pegou a criança assim: não, vem cá, meu filho. A criança enfiava o dedo dentro da tomada, levar uma descarga de 220 volts. Ele falou: não vai lá para sua mamãe, vai. Ninguém viu. Mas Cristo viu, porque é um Barnabé. Está cheio de Barnabés na igreja. Desconhecidos, mas homens de Deus. Aleluia. Desconhecidos, mas tornando a obra uma realidade. Glória a Deus. Desconhecidos, mas tornando a obra de Deus possível e real nos dias de hoje. Barnabé tinha fé a ponto de encorajar aquele povo de Antioquia e se agregar a ele uma grande multidão. Barnabé tinha fé para ir atrás de Saulo. Olha, um Barnabé. Por que Saulo viria com Barnabé? Quem é Barnabé? A verdade é que ele foi. E quando um homem de Deus é homem de Deus e Deus manda, ele vai e se realiza. Paulo veio com ele. E ficou um ano na primeira igreja ali com o Barnabé. Um ano. Porque Paulo precisava aprender com o Barnabé. Às vezes a gente não dá valor àquelas pessoas que estão próximas da gente. E às vezes a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de aprender algo muito importante para nossas vidas. Paulo esteve ali com Barnabé. E Paulo viu. Paulo viu. Na primeira igreja. Paulo viu com seus olhos. E ele teve o privilégio de ser a testemunha de quando os crentes passaram a ser chamados de cristão sob a administração de Barnabé. Paulo não menciona nada sobre Barnabé. Existem algumas evidências, mas não tem o nome de Barnabé.
Talvez Paulo tenha sido arrogante. Mas o que acontece é que Paulo esteve debaixo dos cuidados de Barnabé. A Bíblia é maravilhosa, e quando a gente estuda um pouquinho mais aprofundadamente, nós vamos aprender valores nas Escrituras. Todas as vezes que você vê uma relação de nomes, a pessoa mais importante de todos esses nomes é o primeiro a ser relacionado. Se você tem uma lista de nomes, o primeiro da lista é o mais importante, é o mais expressivo, é o mais respeitado. E o último é o menos. Quem está entendendo? A palavra do Senhor é linda, é maravilhosa. Aqui no capítulo 13, a partir do versículo 1. Capítulo 13, a partir do versículo 1. O tema do assunto aqui é Barnabé e Saulo. Quem é o primeiro nome? Quem é o mais importante? Barnabé. Então, quem é que está no comando? Barnabé. Quem é que está submisso? Só que as pessoas não falam sobre Barnabé. As pessoas falam sobre Saulo, sobre Paulo. Aqui, Saulo está aprendendo Barnabé. E o texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas que foram edificados por Mestres. né? Profetas e mestres edificados por quem? Por Barnabé, que era o professor, que era o líder, era o pastor da igreja. O texto diz: primeiro quem? Barnabé. Depois Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, não é? Golaço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo vem na ordem de importância Ah, porque ele está aprendendo com Barnabé. Quem está entendendo? verdade, aleluia. Ele está aprendendo com Barnabé. Ninguém chega a Paulo sem primeiro passar por Barnabé. Passar pelas mãos de alguém que o discipula, que o treina. Grandes pastores se levantaram no Brasil e sequer honram o nome do seu discipulador quando era novo convertido. Falta de reconhecimento, falta de dar honra a quem tem honra, porque nós estamos num país onde as pessoas querem ser estrelas e estão dispostas a fazer o que tiver que ser feito para isso. A palavra do Senhor continua dizendo assim, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Falou para quem? Diga Barnabé. Barnabé. Certo. E diz assim: separai-me agora. Não é isso? Isso. Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho Chamado. chamado. Então jejuaram e oraram, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Certo. Quem está à frente da obra? Barnabé. E quem está aprendendo? Saulo. A gente avança um pouquinho aqui para o capítulo, para o versículo 44. Aí no capítulo 13, versículo 44. O tema do assunto é o quê? Paulo e Barnabé vão para os gentios. Olha aqui para mim. O que está acontecendo agora? Barnabé está dizendo assim: vai, Paulo, faz a obra que eu vou ficar aqui te observando, te acompanhando. Igual o pai ensinando o filho a andar de bicicleta. O filho pergunta assim: pai, você está aí? Ele está segurando o banco da bicicleta. E ele vai, tranquilo, né? Não vai cair por quê? Está segurando. Porque sabe que o pai está segurando. Não é assim? É. Barnabé prepara Paulo. Agora Barnabé deixa Paulo ir e vai acompanhando para dar aquele suporte, para dar aquele apoio. Não é assim? Capítulo 14. Versículo 1. Qual é o tema do assunto? Paulo e Barnabé e Icônio
Paulo continua fazendo a obra e Barnabé Acompanhando. acompanhando. Não é assim que está aí? Verdade. Muito bem. Capítulo 15, versículo 36. Capítulo 15 e o versículo 36. Qual é o tema do assunto? A segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Bernabé. Na primeira viagem missionária estava Barnabé. E Paulo. Agora na segunda viagem missionária está Paulo. Paulo e Barnabé. E essa é a última viagem entre os dois. Porque a partir daí, queridos, capítulo 16, versículo 11. O que diz o tema do assunto? Paulo em Filipos. Paulo em Filipos. Filipos. Paulo vai sozinho. Não é assim? No capítulo 17, versículo 10. Desculpa, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16. O discurso de Paulo em Atenas. Paulo sozinho em Atenas. O que eu quero trazer para a igreja nessa hora, queridos? O Barnabé sai do cenário bíblico. E pouco falam do Barnabé. Agora o nome é Paulo. Apóstolo Paulo. Pregador às igrejas. Escritor das epístolas. O grande nome, Paulo. Que recebeu os cuidados de Barnabé. Qual a importância do Barnabé? A importância do Barnabé, queridos, quero citar dois, que está registrado nas Escrituras, mas os teólogos não mencionam. As pessoas não conhecem. Está registrado aqui. E ele precisa receber a honra que ele merece, como Barnabé de Deus. O discipulador, o cuidador, que não foi expressivo, mas foi o fundador da primeira igreja e que preparou Paulo para ser o grande homem que ele foi. A primeira consideração bíblica está aqui no capítulo 14, versículo 12. Olha aqui para mim, queridos, antes de eu ler. Estava Barnabé e Paulo numa cidade chamada Listra, pregando a palavra do Senhor para aquele povo pagão, de cultura pagã, de diversos deuses. E os sinais de Deus através de Barnabé e de Paulo naquela cidade fizeram aquele povo ter uma reação que a Barnabé aquele povo chamou. Qual foi o nome que aquele povo deu para Barnabé? Deus. Certo. E a Paulo? Né? Pronto. Olha aqui para mim. Porque Deus usou Barnabé e Paulo ali naquela cidade de Listra, aonde um coxo foi curado. Aquele povo chamou a Barnabé. Quem é o primeiro nome necessitado? Barnabé. A Barnabé, aquele povo deu o nome de Júpiter. Júpiter é a mitologia romana, em grego é Zeus. Na mitologia romana, Júpiter, e na mitologia grega, Zeus. Quem representa Júpiter e Zeus? Representa o próprio Deus. Olha, aquele povo olhou para Barnabé e entendeu. É o Deus aqui entre nós. E quando olharam para Paulo, eles deram o nome de Mercúrio. Mercúrio. Mercúrio, na mitologia romana, é o deus da eloquência. É aquele que fala bonito. Aquele que fala em público e todo mundo gosta de ouvir. Em grego, é Hermes. Então, veja bem, Júpiter e Mercúrio, quem é o maior? Júpiter.
entre Júpiter e Mercúrio, quem é o maior? Para aquele povo, Barnabé e Paulo, quem era o maior? Está registrado na Bíblia. Para que todos guardem isso no seu coração e respeitem Barnabé a esse nível. Ah, mas quem foi Barnabé? Certo, o versículo 14 aí mesmo. Só descer um pouquinho, diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, quem é o primeiro apóstolo mencionado aí? Barnabé. Então, Barnabé é apóstolo antes de... Quem foi Barnabé? Um apóstolo. Quem menciona sobre o apóstolo Barnabé? Quem menciona o nome daquela irmãzinha que lava os banheiros da igreja e que no dia de culto ela fica sentada lá naquele cantinho, mas porque ela não tem roupa bonita, porque ela não tem roupa boa, porque ela não tem todos os dentes na boca, porque o cabelo dela não é tratado com chapinha, porque a pele dela é toda enrugada, ninguém a reconhece como nada. Mas as dondocas dentro da igreja, os pitbull também dentro da igreja, quando vão no banheiro, encontram o banheiro. Entenda que nós estamos vivendo uma época que precisamos parar um pouquinho e entender que existem os Barnabés na obra. E são os Barnabés, queridos, que estão fazendo a obra de fato e verdade, formando pessoas. Glória a Deus. Eu vou dizer para vocês que eu me considero um Barnabé. Eu me considero um Barnabé. E eu creio que do projeto Semear, Deus vai levantar grandes pregadores. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai levantar missionários. Amém. Eu acredito que Deus vai levantar grandes pastores no projeto Semear. Grandes pastores para arrebanhar multidões. Glória a Deus. Talvez eu não seja pastor de multidões. Mas Deus vai levantar um projeto Semear pastores de Em multidões. nome de Jesus. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu sou satisfeito pelo trabalho que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Glória a Deus. Eu sou satisfeito pela obra que o Senhor tem realizado através do projeto Semear. Aleluia, Deus. Talvez eu nunca venha pregar na televisão. Talvez eu nunca tenha um nome a ser respeitado do nível de Edir Macedo, de Davi Miranda, de Silas Malafaia e tantos grandes outros nomes, R.R. Soares. Talvez o povo da Praia de Iracema nem fique sabendo que houve alguém chamado Robson Cardoso aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, e tenho certeza absoluta, do projeto Semear sairão pessoas que serão reconhecidas internacionalmente. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós estamos trabalhando aqui como Barnabés. Glória a Deus. A glória não para nós, mas Deus vai preparar grandes pessoas para serem expressivas na nossa. Amém, Senhor. Então não se menospreze. Não se menospreze. O que você tem feito pela obra tem sido grande. Tem sido muito grande. Quero encerrar essa mensagem dizendo assim para você, querido. Não se detenha. Não retroceda. Não olhe para esse mundo. Porque a oportunidade que temos para fazer é hoje. Nós temos que ser zelosos hoje. Talvez alguém tenha esperança. Vou esperar 1º de janeiro para passar a ser zeloso. Nós temos que ter responsabilidade hoje. A gente tem tempo para tudo, tem uma responsabilidade para tudo. Principalmente para a ajuda diaconal, quero falar agora. A ajuda diaconal precisa dar exemplo. A pergunta é, está dando exemplo? De horário na igreja, nos cultos? De compromisso com a obra? Será que só tem compromisso quando o pastor grita? Chama atenção? Poxa, não estou lidando com meninos. Mas parece que se comporta com meninos. Nossa consagração aqui 6 horas. Do jeito que começou a obra. Eu, a pastora Neira e a diaconisa. Do jeito que começou a obra.
Eu quero dizer para vocês, queridos, se a gente vai começar de novo, a gente começa de novo. Eu tenho experiência muito vasta em recomeço. Não tenho problema nenhum de recomeçar. O que eu quero dizer é que cada um precisa ser adulto com as coisas de Deus. Adultos com as coisas de Deus. Porque quando nós fomos chamados para cuidar das coisas de Deus, Deus olhou para nós e nos viu capacidade em nós para cuidar das coisas dele. Agora a gente vai cuidar das coisas de Deus do jeito que a gente cuida da nossa? Eu cuido da finança de Deus como eu nunca cuidei da minha. Eu cuido das coisas de Deus como eu nunca cuidei das minhas coisas. A pastora Helena vive reclamando comigo. Ah, para a obra é assim, para a obra é assado, para a obra tu faz isso, para a obra tu faz isso, por mim tu não faz nada. E ela também tem razão. Porque a comprar um perfume para ela e trocar uma lâmpada da igreja, eu vou trocar a lâmpada da igreja. Ela vai ficar fedorenta. Porque primeiro, meu Deus. Amém. Primeiro, meu Deus. Eu quero chamar você para a responsabilidade. Pare para analisar pelo exemplo que você está dando hoje, se você é digno de confiança. Se você é digno de respeito. Se você é digno de que as pessoas olhem para você e vejam homem de Deus, mulher de Deus. Porque não é pelo que a gente diz, não é pela oração que a gente faz, é pelo comportamento que a gente tem. Nós temos uma consagração aqui 6 horas, pelo menos a junta diaconal deveria estar aqui às 18 horas. No começo, na primeira consagração, oh, que beleza! Teve gente até sapateou aqui. Aí passou 1 mêsinho, 2 mesinhos, 3 mesinhos, aí foi murchando. Peraí. Se eu fosse murchando igual muitos aqui na igreja, hoje a igreja tinha fechado já. Eu já vim para esse culto aqui com o coração partido. Eu já vim para o culto da igreja doente. Qualquer coisinha, não posso ir para a igreja. Eu não espirro, não pode ir para a igreja. Já vim para essa igreja, queridos, escutar o Senhor doente, mal, com a minha glicose 400 e tanto. 400. Eu fui para o médico na segunda-feira, eu fui para o culto aqui, minha glicose estava a 400 e tantos. Quando eu cheguei no médico na quinta, na segunda-feira, o médico, pelo amor de Deus, pare agora. Porque se você continuar assim, você vai ter um coma diabético. Você vai entrar em coma. E eu, tudo vapor, indo para a academia, malhando, fazendo, eu não estava sentindo nada. Aí eu vejo as pessoas tão devagar, tão assim, começa naquele negócio, daqui a pouco começa a murchar. Não é vocês? Deus colocou uma responsabilidade nas nossas mãos e a gente só vai na base dos trancos e barrancos. E aí só vai porque o pastor chama atenção e bronqueia? Nós temos que ter uma fé independente. Nós temos que ter uma fé independente, nós temos que ser maduros, nós temos que ser adultos. Se a minha mulher não foi, eu não vou. Se meu marido não foi, eu não vou. Olha só dessa. Lá no céu tu não vai ser mulher de ninguém, nem vai ser marido de ninguém. Salvação individual. Talvez o teu marido está precisando do teu exemplo, mulher. Talvez a tua mulher está precisando do teu exemplo, marido. Talvez os teus filhos estão precisando do teu exemplo, pais. A gente tem que parar um pouco, queridos. Aí você diz, mas eu não vou cantar, eu não vou ter oportunidade, eu não vou pregar, né? Mas você é o Barnabé. O Paulo precisa que você esteja lá. O pastor Robson precisa que você esteja do lado. Chega, pastor, você viu um negócio assim, ó. O senhor não viu, isso aqui. Talvez o pastor Robson precise que você seja o Barnabé. Quem está entendendo a sua importância? Vamos ter mais responsabilidade, queridos. Porque a consagração é para os membros do projeto de cimento. Principalmente para a ajuda diaconal. Então qual é o horário de estar na consagração? 6 horas. Não, será que não dá para chegar às 6 horas no domingo? O dia todinho para ir para a praia, para comer pizza, para comer lasanha, para fazer tudo.
dá para chegar às 6 horas na igreja, pelo menos no domingo, para a gente clamar. Eu fico desesperado no domingo, é a correria do caramba, meu irmão, um desespero, dá mais 6 horas, pum, eu estou ali abrindo a porta ali. Um palmo de língua para fora, mais 6 horas a porta está sendo aberta. Eu estou falando besteira, queridos? Isso é sério, queridos, é a obra do Senhor. E eu vou dizer para vocês, olha, a responsabilidade que vocês têm hoje é muito maior do que vocês tinham antes. Porque agora vocês serão exemplos para o Horizonte, vocês serão exemplos para a Lagoa da Melancia e vocês serão exemplos para a cidade do Marco. Eu quero saber que tipo de exemplo vocês vão estar dando para esse povo. Quero saber como é que essa gente vai enxergar vocês. Aqui é a Antioquia da Síria. A primeira igreja do Projeto Síria. E eu quero que a característica da igreja de Antioquia da Síria esteja aqui também. Deus pode não nos dar uma multidão para encher aqui. Mas Deus está aumentando o povo devagarzinho. E um dia a gente vai ter que alugar um lugar bem grandão para reunir esse povo tudo. A multidão está chegando. Você pode não estar enxergando porque não está vindo para cá, mas está indo lá para o Horizonte, está indo para a Melancia, está indo para o Mar, vai aumentar ainda mais e vai ter um dia que a gente vai ter que alugar um estádiozão para poder reunir todo mundo e os ônibus chegando. É ou não é? Com certeza. Como é que é o nome do estádio de futebol ali, o grandão ali? Castelão. E como é que é o nome do ginásio? Salazar. Certo. Aí vai estar os ônibus da Universal chegando lá no Castelão e os ônibus do Projeto Semear chegando aqui no Paulo Salazar. Amém. Glória a Deus. Aí os ônibus vão se encontrar! Nós precisamos parar um pouquinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para me encerrar. Propriedade causa. A gente quer cuidar muito das nossas coisas. Se você for parar assim, o Senhor sabe uma coisa? Tá aqui minhas coisas, tudo aqui. Eu vou cuidar das suas. Certo? Eu vou cuidar das suas. Pai, toma aqui as minhas coisas, aí o Senhor faz o que o Senhor quiser. Sabe esse marido? O Senhor faz do jeito que o Senhor quiser com ele. O Senhor sabe essa mulher? O Senhor, está na tua irmã. Sabe esses filhos, Senhor? O Senhor, entrega tudo no teu altar. Eu vou cuidar das tuas coisas. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer, queridos? Todas as vezes que eu resolvi cuidar das coisas de Deus, Deus cuidou das minhas. Aleluia. Tem um profeta no Velho Testamento que Deus se questiona com o povo. Que a casa do povo estava tudo bonitinha. Tinha tudo dentro de casa. E a casa dele estava faltando muita coisa. Nós precisamos cuidar um pouco mais da casa do Senhor. Da obra do Senhor. Da responsabilidade que Deus colocou nos nossos ombros. Eu não sei nem por que eu estou falando baixinho hoje. Que esse assunto era para mim estar falando? Não sei se é porque o irmão Daniel está aí, né? Eu estou meio que vergonha. Mas para quem me conhece, era para mim estar gritando. Mas é porque hoje eu estou light, né? Hoje eu estou bem, estou zen, dormi até 10 horas. Querido, nós podemos fazer uma obra melhor. Sermos mais zelosos. Só quem crê diga assim, eu creio. Eu creio Que eu sou Barnabé. que eu sou Barnabé. A obra de Deus. Amém. Receba essa palavra do teu coração. Glória a Deus.